O assunto do vídeo de hoje será o seguinte: os 10 papéis administrativos do administrador, ou também os 10 papéis do administrador. Eu estou usando o livro texto base Teoria Geral do Chiavenato, este livro. Esse é um pouco mais antigo, mas tem versões mais recentes. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse. Teoria Geral da Administração é uma disciplina da Faculdade de Administração e eu já cursei essa faculdade e estou utilizando esses vídeos que eu gravo aqui para o canal, esse tipo de conteúdo, como forma de relembrar, porque eu já fiz esse curso há muito tempo. Beleza? Então, o assunto de hoje, os 10 papéis administrativos do administrador, né? Isso segundo Mintzenberg, acho que é isso. A fonte é exatamente essa, baseado nesse livro, né? E quais são, então, esses 10 papéis? Veja bem, eles são divididos, segundo o autor, em 3 categorias. Então, são 10 papéis, sendo que 3 deles estão na primeira categoria, 3 estão na segunda categoria e os últimos 4 estão na última categoria. E que categorias são essas que envolvem esses 10 papéis do administrador, né? Os papéis administrativos. Então, a primeira categoria tem a ver com a relação que ele tem com as pessoas, o relacionamento interpessoal, por isso que se diz papéis interpessoais. Já a segunda categoria tem a ver com o seu papel com relação à informação, à divulgação de informação. Então, por isso que se diz que a segunda categoria são os 3 papéis informacionais, de informação. E, por fim, os últimos 4 papéis têm a ver com a decisão, com o caráter decisório do administrador de empresas, né? Por isso que se diz que são papéis decisórios. Então, quanto à primeira categoria, papéis interpessoais, isso tem a ver como o administrador interage. E aí são 3 eles. O primeiro é a representação, o segundo é a liderança e o terceiro é a ligação. Bom, a representação como um papel interpessoal significa o quê? Significa que o administrador deve assumir deveres cerimoniais e simbólicos, representar a organização, bem como acompanhar visitantes, assinatura de documentos legais. Então, esse é o primeiro papel do administrador, de ser o representante da empresa, como administrador, né? O segundo papel, que ainda tem a ver com o administrador interage com as pessoas, tem a ver com a liderança, ou seja, o que isso significa, o que é esta atividade em si, que ele dirige e motiva as pessoas, treina, aconselha, orienta e se comunica com os subordinados. Então, este é o segundo papel. O terceiro papel de como o administrador interage tem a ver com uma palavra-chave que aqui no texto ele chama de ligação. E o que aqui significa? O que é a atividade em si? Mantém as redes de comunicação dentro e fora da organização. Usa diversos meios de comunicação para que consiga manter esta ligação, desde reuniões, enfim, própria ligação, e-mails, N maneiras, né? Então, os papéis interpessoais são esses, tá? Da representação, representar a empresa, né? Da liderança e da ligação. Esses são os papéis interpessoais que se referem à maneira como o administrador interage dentro de uma empresa. Já os papéis informacionais, como eu disse, tem a ver com a informação em si, é como o administrador faz a troca ou intercambia o processo de informação. E aí tem a ver com 3 atividades. E quais são esses, aliás, 3 papéis, né, que vão se desdobrar em atividades? São 3 papéis, o de monitoração ou de monitoramento, de disseminação e de porta-voz. O que significa este papel? Como que ela se traduz como que se traduz o papel de monitoração, por exemplo, ou monitoramento numa atividade? As atividades que têm a ver com este papel significam o seguinte: mandar e receber informação, se manter atualizado, ler revistas e relatórios e manter os contatos pessoais. Então, é isso que significa esse papel, né, de monitoramento. Disseminação é aquelas atividades que têm a ver com enviar informação para os membros de outras organizações via memorandos e relatórios, telefonemas e contatos. Disseminação, então, é divulgar, né, as informações da empresa em si. E, por fim, o último papel informacional, que é de ser porta-voz. O que significa? Quais são as atividades relacionadas a isso? Transmite informações para pessoas de fora da empresa através de conversas, relatórios e memorandos. Bom, de modo geral, então, esses 3 papéis informacionais têm a ver com a maneira
na verdade, são as maneiras, né, como o administrador intercambia e processa informação dentro da empresa. Então, só recapitulando, os 3 primeiros papéis têm a ver com a sua relação com as pessoas, né, os 3 papéis interpessoais, que é a maneira como o administrador interage, e este segundo agora é como o administrador intercambia e processa informação. E por fim, os processos ou os papéis decisórios e quais processos que se envolvem. O que significa? Como o administrador utiliza a informação nas suas decisões, como o administrador utiliza as informações nas suas decisões. E aí são 4 papéis. O primeiro é o empreendimento, o segundo é a resolução de conflito, o quarto é a alocação de recursos e o último é a negociação. E o que é que eles significam? Vamos para o primeiro, então. O primeiro papel é o empreendimento e quais são as atividades ligadas a este papel. O administrador é aquele responsável por iniciar projetos, identificar novas ideias, assumir riscos, delegar responsabilidades de ideias para os outros. Por isso que esse papel tem a ver com a maneira como o administrador utiliza a informação em suas decisões e principalmente com o papel de empreendimento, de tomar a dianteira de todas as situações, né? E empreender. O segundo papel desta categoria de decisão, né, tem a ver com a resolução de conflitos. E o que é que ela significa? Toma ação com o administrador, né? Ele toma ação corretiva em disputa de crises, resolve conflitos entre subordinados, além de adaptar ao grupo à crise e às mudanças. Então, este é o segundo papel decisorial. O terceiro papel decisorial tem a ver com a alocação de recursos. E o que significa? Quais são as atividades vinculadas a isso? Decide a quem atribuir recursos, programa, orça e estabelece prioridades. É o cara responsável pelos orçamentos em si, né? Pela alocação de recursos. E o último papel, que também tem a ver com o papel decisorial, né? O papel chamado negociação. E quais as atividades vinculadas a este papel? Representa os interesses da organização em negociações com sindicatos, em vendas, compras ou financiamentos. Beleza? Então o vídeo de hoje foi sobre isso, são esses os 10 papéis, eu vou repetir eles aqui. O administrador é representante, ele é o líder, ele é que faz a ligação, ele mantém monitoramento, ele dissemina informação, ele é o porta-voz da empresa. Veja, já estamos no sexto. Ele também é o empreendedor, que empreende nas atividades, ele é o que resolve conflitos, ele é o que aloca recursos e ele é o negociador, ele é o que negocia. Então, todos estes são papéis do administrador e suas devidas categorias, né? Interpessoal, informacional, decisorial e as suas devidas atividades. Beleza? Eu fico por aqui. No próximo vídeo eu farei um apanhado geral de todo o capítulo de introdução à teoria geral da administração, tá? Já gravei alguns vídeos, né? Então eu fico por aqui. Dá uma olhada no último vídeo que eu gravei aqui no canal, que eu também falei sobre os 10 papéis do administrador, mas de forma introdutória.